A trégua anunciada por Estados Unidos e Irã no Oriente Médio parece cada vez mais frágil. Nessa quarta-feira, houve novos bombardeios na região e o Estreito de Hormuz voltou a ser fechado. Em Washington, Donald Trump se reuniu com o secretário-geral da OTAN e, mais uma vez, criticou os países da aliança militar. Quem acompanhou tudo de perto é a nossa correspondente, Patrícia Vasconcelos. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, esteve aqui na Casa Branca em uma reunião a portas fechadas com o presidente Donald Trump por quase 2 horas. A imprensa não teve acesso a esse encontro, o que não é normal. Geralmente, a Casa Branca abre as reuniões do presidente dos Estados Unidos com líderes estrangeiros para imagens, pelo menos por alguns minutos. É neste momento que os jornalistas têm a oportunidade ali de tentar alguma pergunta para o presidente, também para o convidado. Isso não aconteceu. Os jornalistas também esperaram aqui na área externa da Casa Branca, esta área que fica liberada para a imprensa, caso Mark Rutte pudesse vir aqui conversar conosco. Nas últimas vezes que ele esteve aqui, ele fez isso e respondeu tranquilamente algumas perguntas, mas não foi isso que vimos nesta quarta-feira. E não por acaso, a situação no Oriente Médio ainda é muito instável. Menos de 24 horas depois do anúncio de cessar-fogo que foi anunciado pelo presidente Donald Trump e logo em seguida confirmado pelo governo do Irã e também pela Guarda Revolucionária do Irã, os iranianos voltaram a fechar o Estreito de Hormuz, afirmando que Israel bombardeou alguns pontos do Irã e também por conta dos bombardeios que não pararam no Líbano. Tanto Israel quanto os Estados Unidos afirmam que a questão do Líbano não faz parte deste acordo de cessar-fogo, mas o Irã nega e afirma que só vai liberar totalmente o Estreito de Hormuz se os ataques contra o Líbano realmente pararem. Benjamin Netanyahu afirma que a guerra contra o Hezbollah é um outro capítulo nessa história e não está incluído neste acordo. Não tivemos nenhum contato, portanto, nesta quarta-feira, pelo menos contato direto com o presidente Donald Trump. A Casa Branca informou que as negociações entre Estados Unidos e o Irã continuam marcadas, essas reuniões, para terem início no sábado em Islamabad, no Paquistão, país que intermediou este acordo. Os iranianos informaram, inclusive, que só aceitaram fechar esse cessar-fogo de 2 semanas por 15 dias, porque foi um pedido do primeiro-ministro do Paquistão. Patrícia Vasconcelos, da capital americana, Washington. A Patrícia Vasconcelos também mostra para a gente que o vice-presidente J.D. Vance vai representar os Estados Unidos nas negociações com o Irã, que começam neste sábado na capital do Paquistão, Islamabad. Do alto, as imagens do lugar que o mundo inteiro fala há quase 40 dias. O Estreito de Hormuz é este pedaço de mar afunilado. De um lado fica o Irã, do outro os Emirados Árabes Unidos e Omã. O estreito é também a ligação do Golfo Pérsico com o Golfo de Omã. Uma geografia muito particular e que permite o bloqueio armado. Isso porque no ponto mais estreito, a largura é de 54 quilômetros, com apenas 3 deles liberados para navegação. E boa parte deste trecho pertence ao mar territorial do Irã. Com homens da Guarda Revolucionária Iraniana posicionados ali, navios dos Estados Unidos, de Israel e de outros países aliados estavam sendo impedidos de passar desde que a guerra começou, no dia 28 de fevereiro. O fechamento provocou uma crise energética sem precedentes que fez o preço dos combustíveis disparar em todo o planeta. Na terça-feira à noite, Donald Trump anunciou o acordo de cessar-fogo com o Irã, o que inclui a reabertura de Hormuz, por onde passam cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural produzidos no mundo. O anúncio da reabertura fez o preço futuro do barril Brent, considerado referência no mercado, despencar imediatamente, alcançando menos de $100. Só que ao longo do dia, os iranianos voltaram a bloquear o Estreito de Hormuz de forma parcial, alegando que ilhas do Irã foram atingidas e que Israel continua a bombardear o Líbano. Por lá, os mísseis não pararam de cair e pessoas feridas foram retiradas dos escombros, mesmo quando já não havia mais luz. Segundo o primeiro-ministro do Paquistão, que mediou o acordo, o cessar-fogo incluiu o território libanês, mas Israel e o presidente dos Estados Unidos negam.
Donald Trump justifica a continuidade dos ataques ao Líbano por causa do Hezbollah. Essa instabilidade e o novo fechamento de Hormuz fizeram o preço do barril de petróleo subir mais uma vez. Segundo o Pentágono, o exército dos Estados Unidos vai seguir a postos no Oriente Médio, o que contradiz um dos 10 pontos apresentados pelos iranianos para um plano de paz. Em 5 semanas, os norte-americanos afirmam ter destruído 13 mil alvos e 80% do sistema de defesa do país persa. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos também afirma que 150 navios ainda estão de forma estratégica parados nas proximidades do Irã. A Casa Branca diz que os 10 pontos do plano de paz apresentados pelo Irã, que incluem o fim das sanções e o reconhecimento do direito de enriquecer urânio, por exemplo, são diferentes do que os Estados Unidos receberam. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, vai liderar as negociações com os iranianos. A primeira rodada de conversas vai acontecer no sábado de manhã em Islamabad, capital do Paquistão. Por enquanto, tanto Washington quanto Teherã declararam vitória.